Capítulo 24. Deixe que riam. O jardim secreto não era o único em que Deacon trabalhava. Atrás da cabana, na charneca, havia um pedaço de terra cercado por um muro baixo de pedras rústicas. No início da manhã e no final do crepúsculo, e em todos os dias em que Colin e Mary não o viam, Deacon trabalhava lá plantando ou cuidando de batatas, repolhos, nabos, cenouras e hortaliças para sua mãe. Ele fazia maravilhas na companhia de suas criaturas, e aparentemente, nunca se cansava delas. Enquanto cavava ou capinava, assobiava e cantava trechos de canções de Yorkshire, conversava com fuligem ou capitão ou com os irmãos e irmãs que ensinara a ajudá-lo. A gente nunca teve uma fartura assim, observou a senhora Sowerby, e tudo por causa do Deacon. Ele faz crescer qualquer coisa. Suas batata e repolho têm o dobro do tamanho normal e um sabor sem igual. Quando ela tinha algum momento livre, gostava de sair e conversar com ele. Depois do jantar, ainda havia um longo e claro crepúsculo para se trabalhar e aquele era seu momento de silêncio. Ela se sentava na mureta rústica para observar e ouvir as histórias do dia e adorava a cada momento. Não havia apenas vegetais naquele jardim. Às vezes Deacon comprava pacotes de sementes baratas e cultivava flores acetinadas e perfumadas entre os arbustos de groselha e repolhos, e nas beiradas, minhonetes, rosas, amores perfeitos e outras cujas sementes ele poderia guardar por anos, cujas raízes floresceriam a cada primavera e se espalhavam com o tempo em delicados tufos. A mureta era uma das coisas mais belas de Yorkshire, porque ele enfiara dedaleiras, samambaias, agrião e flor de sebe em todas as fendas até que apenas muito pouco das pedras nuas pudesse ser visto. Só o que tem de fazer para eles prosperar, mãe, dizia ele, é ser amigo deles, só isso. Eles são exatamente como as outra criatura. Se tiverem sede, a gente dá de beber e se tiverem fome, a gente dá um pouco de comida. Eles querem viver igual nós. Se eles morrem, eu me sinto como um menino mau que não tratou deles com amor. Foi em uma dessas horas de crepúsculo que a senhora Sowerby se inteirou de tudo o que acontecia na mansão Misselthwaite. A princípio, ela apenas fora informada de que o patrão Colin havia gostado de sair com a sorta Mary e que aquilo lhe fizera bem. Mas não demorou muito para que as duas crianças concordassem que a mãe de Deacon poderia compartilhar do segredo. De alguma forma, não havia dúvidas de que ela era muito de confiança. Então, numa bela e tranquila noite, Deacon contou a história com todos os detalhes emocionantes, sobre a chave enterrada, o pisco e o véu cinzento que cobria o jardim fazia tudo parecer morto, e o segredo que Dona Mary planejara nunca revelar, sobre como ela compartilhou seu segredo com Deacon, os receios do patrão Colin e o drama final de sua introdução ao território oculto, combinados com o incidente do rosto furioso de Ben Wettestaff por cima do muro e a repentina força revoltada do patrão Colin. Tudo isso fez o belo rosto da senhora Sowerby mudar de cor várias vezes. Te juro, ela disse. Aquela mocinha ter chegado na mansão foi uma coisa muito boa. Foi o que deixou ela melhor e o que salvou ele. Ficando em pé. E a gente aqui pensando que ele era um pobre coitado retardado sem nenhum osso reto. Ela fez muitas perguntas e seus olhos azuis se enchiam de pensamentos profundos. O que eles acham disso na mansão, dele ter ficado tão bom e feliz que não reclama mais? Ela perguntou. Eles não sabem o que fazer, respondeu Deacon. O rosto dele fica melhor a cada dia. Tá engordando e não parece mais tão ossudo. A cor de cera tá sumindo. Mas ele precisa continuar reclamando um pouco, completou com um sorriso bastante distraído. Pra que isso, misericórdia? Espantou-se a senhora Sowerby. Deacon deu uma risadinha. Pra ninguém adivinhar o que tá acontecendo. Se o médico descobre que agora ele fica de pé, vai escrever e contar pro patrão Craven. O patrão Colin tá guardando o segredo pra ele mesmo contar. Ele vai praticar magia nas pernas todos os dias até o pai voltar e então ele vai marchar até o quarto dele e mostrar que ele é reto igual aos outros rapaz. Ele a sorta, Mary acha que é melhor pro plano fingir um pouco de gemido e irritação por enquanto, para despistar as pessoas. A senhora Sowerby disfarçava uma risada baixa e divertida muito antes de ele terminar a última frase. Eita! Ela disse. Aqueles dois estão se divertindo,
isso eu garanto. Eles vão se divertir muito ainda e não tem nada que criança goste mais do que faz de conta. Conta pra gente o que eles faz, Deacon, meu menino. Deacon parou de arrancar ervas daninhas e sentou-se sobre os calcanhares para contar a ela. Seus olhos brilhavam de alegria. Nós leva o patrão Colin na sua cadeira toda vez que saímos, explicou ele. E ele fica bravo com o John, o empregado, por não carregar ele com cuidado. Ele finge que tá muito frágil ainda e nunca levanta a cabeça até a gente ficar fora da vista dos criados. E ele grunhe e se irrita um pouco quando tá sentado na cadeira. Ele assorta, Mary se diverte quando ele geme e reclama. Ela fala, pobre Colin. Dói muito? Você é muito frágil, não é, Colin? Mas o problema é que às vezes eles mal conseguem segurar as gargalhadas. Quando tamo seguro dentro do jardim, eles ri até ficar sem fôlego. E eles têm de enfiar os rostos nas almofadas do patrão Colin senão o jardineiro ouve, caso algum deles esteja por lá. Quanto mais risada, melhor para eles. Comentou a senhora Sowerby, ainda rindo. Criança boa e saudável rindo todo dia é melhor do que remédio uma vez por ano. Esses dois vão engordar, ou se vão. Eles estão engordando, disse Deacon. Eles têm tanta fome que não sabem como conseguir mais comida sem ninguém descobrir. O patrão Colin fala que se ele ficar pedindo mais comida, ninguém mais vai acreditar que é inválido. A sorta, Mary fala que ela vai deixar ele comer a parte dela, mas ele fala que se ela passar fome vai emagrecer e que os dois precisam engordar junto. A senhora Sowerby riu tanto com a revelação dessa dificuldade que se balançou para frente e para trás em seu manto azul, e Deacon riu com ela. Vou te contar uma coisa, rapaz, disse a senhora Sowerby, quando conseguiu falar. Pensei num jeito de ajudar. Quando você for lá de manhã, você pega um bom balde de leite novo e eu vou assar um pão caseiro e uns bolinhos de groselha, do jeito que vocês gostam. Nada é melhor que leite fresco e pão. Então, eles podem matar a fome no jardim e a comida boa que eles comem lá só vai encher mais as barrigas deles. Eita! Mãe! Deacon ficou exultante, que maravilha que cê é! Cê sempre tem uma saída pras coisas. Eles estavam bastante incomodados ontem. Eles não sabiam como iam se virar para pedir mais comida, porque eles estavam com aquele vazio por dentro. Eles são dois jovens crescendo rápido, e a saúde tá voltando pros dois. Criança assim parece lobo filhote, e comida é carne e sangue para eles, observou a senhora Sowerby. Então ela sorriu o mesmo sorriso curvo de Deacon. Eita! Mas eles estão se divertindo, com certeza, disse ela. Ela estava muito certa, é aquela maravilhosa e amável criatura-mãe, ao dizer que a brincadeira de faz de conta só aumentaria a felicidade. Para Colin e Mary, aquela era uma de suas fontes de diversão mais importantes. A ideia de se protegerem das suspeitas foi inconscientemente sugerida a eles primeiro pela intrigada enfermeira e depois pelo próprio Dr. Craven. Seu apetite está muito melhor, patrão Colin, comentou a enfermeira um dia. Você não comia nada e só reclamava de tudo. Agora não reclamo mais de nada, respondeu Colin. Ao notar a enfermeira encarando-o com curiosidade, lembrou-se de que talvez ele não devesse demonstrar estar tão bem ainda. Pelo menos as coisas não me irritam mais tanto. É o ar fresco. Talvez seja, disse a enfermeira, ainda com uma expressão confusa. Mas preciso falar com o Dr. Craven sobre isso. Ela ficou te encarando, disse Mary quando ela saiu. Como se achasse que há algo para descobrir. Não vou deixar que ela descubra nada, afirmou Colin. Ninguém vai descobrir nada ainda. Quando o Dr. Craven chegou naquela manhã, também parecia confuso. Fez uma série de perguntas, para grande aborrecimento de Colin. Você fica muito tempo no jardim, comentou ele. Onde você fica? Colin assumiu seu ar favorito de completa indiferença à opinião alheia. Não quero que ninguém saiba onde eu vou, respondeu ele. Fico em um lugar que gosto muito. Todo mundo tem ordens para ficar longe. Não quero ser vigiado e encarado. Você sabe disso. Você fica fora o dia todo,
mas não acho que isso fez mal a você, não mesmo. A enfermeira diz que você tem comido muito melhor do que antes. Talvez, disse Colin, movido por uma inspiração repentina, mas talvez seja um apetite antinatural. Eu não acho. A comida parece agradar você, observou o Dr. Craven. Você está ganhando peso rapidamente e sua cor está melhor. Talvez, quem sabe não estou inchado de febre, sugeriu Colin, assumindo um ar desanimador e melancólico. Pessoas que não vão viver muitas vezes ficam indiferentes. O Dr. Craven balançou a cabeça. Ele segurava o pulso de Colin, então arregaçou a manga e apertou seu braço. Você não está febril, disse ele, pensativo, e o peso que você ganhou é saudável. Se continuar assim, meu menino, não precisaremos mais falar em morte. Seu pai ficará feliz em saber dessa notável melhora. Não permito que ele saiba. Colin rompeu ferozmente. Só vai desapontá-lo se eu piorar de novo, e posso piorar esta noite. Posso ficar com uma febre alta. Sinto como se ela já estivesse começando agora. Não quero nenhuma carta enviada ao meu pai. Não quero, não quero. Você está me deixando com raiva e sabe como isso é ruim para mim. Já estou até com calor, odeio que escrevam e que falem sobre mim tanto quanto odeio ser observado. SHHH. Meu garoto, o Dr. Craven o acalmou. Nada será enviado sem a sua permissão. Você é muito sensível a respeito das coisas. Não desperdice o bem que já foi feito. O médico não disse mais nada sobre escrever para o Sr. Craven, e quando viu a enfermeira, advertiu-a em particular de que tal possibilidade não deveria ser mencionada ao paciente. O menino está extraordinariamente melhor, observou ele. Seu avanço parece quase anormal. Está claro que agora faz por conta própria o que não podíamos obrigá-lo a fazer antes. Mesmo assim, ele ainda se irrita com muita facilidade e devemos evitar isso a qualquer custo. Mary e Colin ficaram muito alarmados e conversaram ansiosamente. Foi a partir desse acontecimento que iniciaram seu plano de faz de conta. Talvez fosse bom eu ter um acesso de raiva, disse Colin, com pesar. Não quero e nem estou infeliz o suficiente para simular um. Acho que nem conseguiria. Aquele caroço não aparece mais na minha garganta e só penso em coisas boas, em vez das terríveis. Mas se falarem sobre escrever ao meu pai, terei de fazer alguma coisa. Decidiram comer menos, mas infelizmente não foi possível concretizar essa ideia brilhante, pois a mesa posta perto do seu sofá, todas as manhãs, os faziam acordar com um apetite insaciável, em um desjejum de pão caseiro e manteiga fresca, ovos brancos como a neve, geleia de framboesa e creme de leite. Mary sempre tomava seu café da manhã com Colin e, quando se encontravam à mesa, principalmente se houvesse fatias de presunto fumegante exalando seu aroma debaixo da tampa de prata, entreolhavam-se desesperados. Acho que teremos de comer tudo esta manhã, Mary, Colin sempre terminava dizendo. Podemos deixar sobrar um pouco do almoço e uma parte maior do jantar. Mas eles nunca conseguiam mandar nada de volta e os pratos eram devolvidos à copa tão vazios e limpos que despertavam muitos comentários. Eu gostaria, Colin dizia também, que as fatias de presunto fossem mais grossas, sem contar que apenas um muffin para cada um não é suficiente. É o suficiente para uma pessoa que vai morrer, respondeu Mary quando ouviu isso pela primeira vez, mas não é o suficiente para uma pessoa que vai viver. Às vezes, sinto como se pudesse comer 3 deles, quando o aroma das urzes frescas e do tojo da charneca entram pela janela aberta. Na manhã em que Deacon, depois de terem se divertido no jardim por cerca de 2 horas, tirou de trás de uma grande roseira 2 baldes de lata e revelou que um estava cheio de leite fresco coberto de nata, e o outro guardava pãezinhos de groselha feitos em casa, envolvidos cuidadosamente em um guardanapo azul e branco, e ainda quentes, houve um tumulto de alegria e surpresa. Que ideia maravilhosa da senhora Sowerby! Que mulher gentil e inteligente ela devia ser! Como os pães eram gostosos! E que leite fresco delicioso! A magia vive nela assim como indicam, disse Colin. Isso a faz pensar em maneiras de fazer coisas, em coisas boas. Ela é uma pessoa mágica. Diga a ela que somos gratos, Deacon, extremamente gratos.
Ele costumava usar frases um tanto adultas, às vezes. E gostava delas. Gostava tanto que as praticava. Diga a ela que tem sido muito generosa e que nossa gratidão é extrema. E então, esquecendo-se de sua altivez, se empanturrou de pãezinhos e bebeu leite do balde aos goles, como qualquer menino faminto que se exercita e respira o ar da charneca e cujo café da manhã já havia sido consumido mais de 2 horas atrás. Aquele seria o primeiro de muitos outros agradáveis acontecimentos similares. Mas eles despertaram para o fato de que, como a senhora Sowerby tinha 14 pessoas para alimentar, ela poderia não ter o suficiente para satisfazer outros 2 apetites extras. Então, pediram a ela que os deixasse enviar alguns de seus shillings para comprar mais ingredientes. Deacon fez a estimulante descoberta de que no bosque do parque fora do jardim, onde Mary o encontrara pela primeira vez cantando para as criaturas selvagens, havia um pequeno buraco profundo onde se poderia construir uma espécie de forno com pedras, e assar batatas e ovos. Ovos assados eram um luxo até então desconhecido e batatas quentes com sal e manteiga fresca eram adequadas para um rei da floresta, além de serem deliciosas. Assim, poderiam comprar batatas e ovos e comer o quanto quisessem, sem a sensação de estar tirando comida da boca de 14 pessoas. Em todas as belas manhãs, a magia era praticada pelo círculo místico sob a ameixeira, que fornecia uma copa de folhas verdes cada vez mais espessa após seu breve período de floração. Depois da cerimônia, Colin sempre fazia seus exercícios de caminhada e, ao longo do dia, exercia de quando em quando seu poder recém-descoberto. Ele ficava mais forte, andava com mais firmeza e chegava mais longe. E a cada dia sua crença na magia se fortalecia, como era de se esperar. Ele fazia experiência após experiência e sentia que ganhava forças, mas foi Deacon quem lhe ensinou a melhor de todas elas. Ontem, disse-lhe certa manhã após uma ausência, fui até Tevite para a mãe e perto da estalagem Blue Coal eu vi o Bob Avort. Ele é o sujeito mais forte da charneca. Ele é campeão de luta livre, pula mais alto que qualquer um e joga o martelo mais longe. Ele até foi para a Escócia competir algumas vezes. Ele me conhece desde pequeno e é um homem gentil. E eu enchi ele de pergunta. Os estudados chamam ele de atleta e eu pensei em você, patrão Colin. Eu falei, como você fez para os seus músculos ficar assim, Bob? Fez alguma coisa a mais para eles ficar assim tão forte? E ele falou, olha, sim, rapaz, eu fiz. Um homem forte em um circo que veio para Tevite uma vez me mostrou como exercitar os braços, as pernas e todos os músculos do corpo. E eu falei, um sujeito delicado fica mais forte fazendo isso, Bob? E ele riu e falou, você é o sujeito delicado? E eu falei, não, mas conheço um jovem cavalheiro que tá sarando de uma longa doença e queria aprender algum truque desses para contar para ele. Eu não disse nenhum nome e ele não perguntou nada. Foi muito simpático, se levantou e me mostrou de um jeito bem-humorado, e imitei o que ele fez até decorar. Colin ouvia com entusiasmo. Você pode me mostrar? Pediu. Mostro sim, respondeu Deacon, levantando-se. Mas ele falou para começar devagar e ter cuidado para não cansar. Descansar entre os exercícios, respirar fundo e não exagerar. Vou tomar cuidado, prometeu Colin. Mostre. Mostre. Deacon, você é o menino mais mágico do mundo. Deacon levantou-se no gramado e lentamente fez uma série de exercícios musculares cuidadosamente, todos muito simples. Colin observou com olhos arregalados. Alguns ele até poderia fazer sentado. Então, já sobre pés mais firmes, começou a treinar ao lado de Mary. Fuligem, que assistia à apresentação, ficou inquieto e voou de seu galho porque não conseguia imitá-los. Desde então, os exercícios faziam parte das tarefas do dia assim como a magia. Colin e Mary ficavam melhores a cada sessão, e os resultados foram apetites tais que, sem a cesta que Deacon escondia atrás das moitas todas as manhãs, teriam sido descobertos. Mas o pequeno forno e os agrados da Sra. Sowerby eram tão engenhosos que a Sra. Medlock, a enfermeira e o Dr. Craven novamente ficaram perplexos. É possível ficar sem tomar café da manhã e desdenhar do jantar quando se está cheio até as bordas com ovos e batatas assadas, leite fresco, bolos de aveia,
pãezinhos, mel de urze e creme de leite. Eles não estão comendo quase nada, disse a enfermeira. Vão morrer de fome se não forem convencidos a ingerir um pouco de alimento. Mas mesmo assim, veja como estão. Veja! Exclamou a senhora Medlock, indignada. Eita! Esses dois ainda vão acabar comigo. É um casal de jovens demônios. Nem cabem mais em seus casacos e ainda torcem o nariz para as melhores refeições que a cozinheira prepara. Sequer encostaram o garfo naquele delicioso frango com molho de ontem, e a pobre mulher inventou um pudim só para eles. Devolveram inteiro. Ela quase chorou. Ela tem medo de ser culpada se acabarem morrendo de fome. O Dr. Craven chegou e examinou Colin longa e cuidadosamente. Ele tinha uma expressão extremamente preocupada quando conversou com a enfermeira e ela lhe mostrou a bandeja do café da manhã quase intocada. Mas ficou ainda mais preocupado quando se sentou ao lado do sofá de Colin e o examinou. Ele havia viajado a negócios para Londres e não via o menino há quase 2 semanas. Quando os jovens começam a ficar saudáveis, os resultados são muito rápidos. O tom de cera havia desaparecido e a pele de Colin deixava transparecer um leve tom rosado, seus belos olhos estavam claros e as cavidades sob eles e em suas bochechas e têmporas haviam sido preenchidas. Seus cabelos, antes escuros e pesados, pareciam brotar macios e cheios de vida de sua testa. Seus lábios engrossaram e agora tinham uma cor mais normal. Na verdade, sua imitação de menino inválido era vergonhosa. O Dr. Craven apoiou a mão em seu queixo e refletiu sobre ele. Lamento saber que você não come nada, disse ele. Não pode continuar assim. Você vai perder tudo o que ganhou, e você melhorou muito. Você comia tão bem até pouco tempo atrás. Eu avisei que era um apetite anormal, respondeu Colin. De seu banquinho ali perto, Mary deixou escapar um som muito estranho que tentou reprimir e quase acabou engasgando. O que foi? Perguntou o Dr. Craven, virando-se para ela. Mary tornou-se bastante rígida em seus modos. Foi algo entre um espirro e uma tosse, respondeu ela com uma dignidade reprovadora, que acabei engolindo. Quase não consegui me conter, disse ela depois para Colin. Só explodi porque de repente me lembrei daquela última batata enorme que você comeu e de como sua cara ficou para mastigar a deliciosa crosta com geleia e creme. Existe alguma maneira deles conseguirem comida secretamente? O Dr. Craven perguntou à Sra. Medlock. Não tem jeito, a menos que escavem a terra ou comam árvores, respondeu ela. Eles ficam no jardim o dia todo sozinhos. Se quisessem comer algo diferente do que é enviado, bastaria que pedissem. Bem, disse o Dr. Craven, contanto que ficar sem comida seja o desejo deles, não precisamos nos preocupar. O menino é uma nova criatura. A menina também, disse a Sra. Medlock. Ela está cada vez mais bonita desde que engordou e se livrou daquela sua aparência feia e azeda. Seu cabelo está grosso e saudável e sua pele agora é sedosa. Era a coisinha mais taciturna e mal-humorada que já vi agora ela e o patrão Colin riem juntos como um casal de malucos. Talvez estejam engordando de rir. Talvez, disse o Dr. Craven. Deixe que riam.